Você acreditaria se eu dissesse que uma adolescente camponesa, sem treinamento militar, sem nobreza e sem poder algum, conseguiu comandar exércitos, mudar o destino de uma nação e ainda ser canonizada como santa? Essa é a história de Joana d'Arc, uma jovem de apenas 17 anos que acreditava ouvir as vozes dos céus e que, em nome de sua fé, enfrentou reis, exércitos e a própria morte. Mas quem foi realmente Joana d'Arc? Uma escolhida por Deus, ou uma jovem consumida pela loucura e pela guerra? Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais fascinantes da humanidade, a da menina que virou santa e guerreira. Capítulo 1. França em ruínas. O caos antes da esperança. Estamos no século XV. A França vive um dos períodos mais sombrios de sua história, a Guerra dos 100 Anos. Por quase um século, franceses e ingleses lutavam pelo trono da França. Cidades destruídas, vilarejos queimados, fome e peste assolavam o povo. O rei francês, Carlos VII, estava enfraquecido, desacreditado, e o território francês parecia prestes a desaparecer. É nesse cenário de destruição e desespero que nasce Joana d'Arc, em 1412, na pequena vila de Domremy, no nordeste da França. Uma época em que mulheres não lutavam, não lideravam e certamente não desafiavam reis. Capítulo 2. A menina de Domremy. Joana nasceu em uma família humilde de camponeses. Era simples, analfabeta, mas profundamente religiosa. Desde cedo, se destacava pela fé inabalável. Seus pais e vizinhos diziam que ela passava horas rezando sozinha na igreja, em silêncio. Mas aos 13 anos, algo começou a mudar. Joana afirmava ouvir vozes. Segundo ela, eram mensageiros divinos, São Miguel, Santa Catarina e Santa Margarida, que a orientavam em sua missão: libertar a França da dominação inglesa e coroar o verdadeiro rei. Imagine isso, uma adolescente de um vilarejo remoto, dizendo que foi escolhida por Deus para salvar um país inteiro. No início, ninguém acreditou, mas Joana não desistiu. Sua fé era tão intensa que, mesmo sem apoio, começou a procurar meios de chegar até o rei. Capítulo 3. A missão divina. Durante anos, Joana insistiu em sua missão. Até que, em 1429, com apenas 17 anos, conseguiu uma audiência com o Delfim Carlos, o herdeiro do trono francês. Ela viajou centenas de quilômetros, atravessando territórios inimigos, guiada apenas por sua fé. Quando chegou à corte, foi recebida com desconfiança. Mas ao ser posta à prova, reconhecendo Carlos entre uma multidão disfarçada, o príncipe ficou impressionado. Como uma camponesa poderia saber quem ele era se nunca o tinha visto? Após uma série de testes espirituais e teológicos, Joana recebeu o que tanto buscava: permissão para liderar tropas francesas em nome de Deus e do rei. Vestida com uma armadura prateada, montada a cavalo e empunhando uma bandeira branca com o nome de Jesus, Joana d'Arc partiu para o campo de batalha. Capítulo 4. A donzela de Orleans. A França estava à beira da rendição. A cidade de Orleans era o último bastião francês. Se caísse, tudo estaria perdido. Foi então que Joana entrou em cena. Durante 9 dias, ela comandou, inspirou e liderou as tropas com uma coragem que poucos homens tiveram. Mesmo ferida em combate, recusou-se a recuar. E contra todas as expectativas, Orleans foi libertada. A notícia se espalhou como fogo. O povo começou a chamá-la de a Donzela de Orleans, símbolo da esperança, da fé e do poder divino. Joana d'Arc não era mais apenas uma camponesa. Ela era agora uma heroína nacional. Capítulo 5. A coroação do rei. Após a vitória em Orleans, Joana convenceu Carlos VII a seguir rumo a Reims, cidade sagrada onde os reis da França eram coroados. Ela acreditava que só com a coroação divina, o povo francês voltaria a acreditar em si mesmo. E assim, no dia 17 de julho de 1429,
diante de milhares de pessoas, Carlos VII foi coroado rei da França, com Joana d'Arc a seu lado, segurando sua bandeira branca. Foi o momento de glória máxima da donzela de Orleans. A camponesa que ouvia vozes agora coroava um rei. Capítulo 6. O início da queda. Mas o auge durou pouco. Após a coroação, o poder da igreja e da nobreza começou a se incomodar com a popularidade da jovem guerreira. Joana era uma mulher influente, inspirava soldados e fiéis, e principalmente não era controlável. Mesmo assim, ela continuou lutando. Mas em 1430, durante uma batalha em Compiègne, Joana foi capturada pelos borgonheses, aliados dos ingleses. E para sua tragédia, Carlos VII não fez nada para resgatá-la. Aquela que o ajudara a conquistar o trono foi abandonada. Capítulo 7. O julgamento. Joana foi vendida aos ingleses e levada a Rouen, onde seria julgada pela Inquisição. Seu processo foi um espetáculo político e religioso, liderado por clérigos que queriam desacreditá-la. A acusação? Heresia, bruxaria e vestir-se como homem. Durante meses, Joana foi interrogada, humilhada e ameaçada de morte. Mas jamais negou suas vozes, nem sua fé. Ela dizia com serenidade: "Tudo o que fiz, fiz por ordem de Deus." Em 30 de maio de 1431, Joana d'Arc foi condenada à fogueira. Tinha apenas 19 anos. Antes de morrer, pediu uma cruz e clamou o nome de Jesus. Enquanto as chamas a consumiam, o carrasco confessou depois ter visto uma pomba branca voar do fogo. Sinal, talvez, de que o céu realmente a recebera. Capítulo 8. A santa que renasceu das cinzas. 25 anos após sua morte, um novo julgamento foi aberto. Desta vez, para reabilitar seu nome. Joana foi declarada inocente, mártir da fé e da pátria. E, séculos depois, em 1920, foi canonizada pela Igreja Católica como Santa Joana d'Arc, padroeira da França. Hoje, ela é símbolo de coragem, fé e resistência. Um ícone não apenas religioso, mas humano. Uma lembrança de que até os mais humildes podem mudar o curso da história. E se você está gostando dessa história inspiradora, aproveita para deixar o seu like aqui no vídeo e se inscrever no canal. Assim você ajuda a espalhar mais histórias incríveis como a de Joana d'Arc. Pessoas que desafiaram o impossível e deixaram marcas eternas na humanidade. Capítulo 9. O legado de Joana d'Arc. A influência de Joana vai muito além da religião. Ela inspirou pintores, escritores, cineastas e até líderes políticos. Shakespeare a mencionou, Voltaire a criticou, e o cinema a eternizou em dezenas de adaptações. Mas seu verdadeiro legado é moral e espiritual. A fé inabalável em um propósito maior, mesmo quando todos duvidam. Ela desafiou papas, bispos, generais e até reis, numa época em que mulheres nem podiam participar de decisões políticas ou militares. Joana d'Arc provou que a força não vem da espada, mas da crença, e que a coragem é uma forma de fé. Capítulo 10. Curiosidades e mistérios. Pouca gente sabe, mas há fatos curiosos sobre Joana d'Arc. Ela nunca feriu ninguém diretamente. Sua arma era a bandeira, e não a espada. Durante o julgamento, os juízes ficaram impressionados com sua inteligência, mesmo sendo analfabeta. Existem relatos de que seu coração não foi consumido pelo fogo, um dos motivos pelos quais foi considerada santa. Na França, o dia 30 de maio é feriado nacional em sua homenagem, e seu nome, Jeanne d'Arc, literalmente significa Joana do Arco, possivelmente uma referência simbólica ao arco celeste, um sinal entre o céu e a terra. O eco de uma chama eterna. Mais de 6 séculos depois, o mundo ainda fala de Joana d'Arc, porque ela representa algo maior do que a guerra ou a religião. Ela representa a fé no impossível, a capacidade de acreditar em uma voz interior, mesmo quando o mundo inteiro duvida. Joana d'Arc foi queimada como herege, mas renasceu como santa.
Foi silenciada pelo fogo, mas sua voz ecoa até hoje nas páginas da história. E talvez essa seja a maior lição de todas, que o verdadeiro poder não está nos tronos, nem nas armas, mas na coragem de ouvir a própria convicção e lutar por ela até o fim. Queimar o corpo é fácil, difícil é apagar a fé de uma alma escolhida.